Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Samuel Barretos e este é o canal Derradeiros Sinais do Apocalipse. Continuando o estudo, agora na parte 4 e concluindo o estudo de Daniel, capítulo 8, acerca do ano 2020, esse ano emblemático para nós, né? Esse ano tão marcante com tudo que está ocorrendo no mundo, né? Essa, não vou dizer uma crise, mas sim esta enfermidade que assola o mundo inteiro, toda a esfera terrestre, né, todo o globo. E Daniel capítulo 8 é onde indica o ano 2020, segundo o que eu acredito e o que eu interpreto, né? E veio tudo isso, é um ano muito emblemático para o mundo inteiro, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Nada é igual, nada vai ser como era antes. Tudo vai mudar, tudo. A maneira das pessoas pensarem, encararem a vida, o mundo, na questão profissional, familiar, em todas as áreas, né? Depois que passar essa pandemia ao qual nós estamos passando, já está diferente e vai se tornar cada vez mais. E Daniel capítulo 8 é a chave, é o início, né, para o começo do fim, do fim. Que fim é esse? Fim do mundo? Não. Para o começo do fim dos tempos, sobre a profecia bíblica. O mundo vai ser o mundo sempre, né? Mesmo que ele passe pela transformação, mesmo não, ele vai passar pela transformação, ao qual está escrito na palavra, mas esse estudo fica para um outro dia, tá? O que eu quero deixar bem claro para vocês é que o fim do mundo que tanto se falam e pessoas comentam não vai ser agora, né? Esse fim mesmo, aonde até alguns estudos indicam que o meteoro vai colidir com a Terra, mais uma vez, conforme foi na época dos dinossauros, vai acontecer, mas não agora, né? Ainda tem, no mínimo aí, aproximadamente quase 2000 anos ainda para acontecer isso, e em estudos mais adiantes eu mostro para vocês dentro da palavra. Vamos voltar para cá, né? Continuando, Daniel capítulo 8. No vídeo anterior eu tinha feito um estudo sobre o verso 13, que diz assim: Daniel capítulo 8, verso 13. Depois ouvi dois anjos conversando, e um perguntando ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Né? Então, no vídeo anterior eu expliquei parte a parte esse verso. E agora nós vamos continuar o verso 14, aonde nós vamos agora entrar na dimensão de espaço-tempo, que é um estudo, é uma área que eu gosto muito. Ai, como é que eu vou explicar? Vou tentar explicar para vocês, né? Não usando os termos teológicos, que particularmente eu não participo muito disso, tá? Mas usando um pouco disso e falando sobre Cronos, tempo, aonde tudo ocorre no Pai, porque para Deus, para Adonai Elohim, o Criador, para o nosso eterno Senhor, o nosso eterno Criador, todas as coisas ocorrem nele. O passado, o presente e o futuro ocorre nele, tá? Toda dimensão de tempo ocorre nele, todo o tempo, toda definição. Quando nós falamos de eternidade, a eternidade ela é um fator de espaço-tempo, ela é um tempo, tá? Na nossa mentalidade, nós entendemos que eternidade não tem fim, não, ela é só uma definição de espaço e tempo. Para sempre já é outra definição, né? Os estudos mostram isto, né? A astrofísica ela mexe muito com isso, ela trabalha dentro dessas áreas, né? De dimensão de tempo e espaço. Bom,
Conforme eu for falando aqui e lendo o verso e explicando, acredito que vai ser mais fácil a compreensão. Verso 14 de Daniel 8 diz assim: depois que o anjo perguntou, né? Um anjo perguntou para outro: quanto tempo vai durar o que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada no lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Verso 14. Daniel, ele ouviu a resposta. O anjo falou para o outro: tudo isso, verso 14 aqui, ó. Eu vi a resposta, Daniel, né? Eu vi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Olha, para nós que estamos aqui na América Latina, né, no Brasil, estou no Brasil, cidade, no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, município de São Paulo, né? Aqui na América Latina, nós usamos o calendário gregoriano, feito pelo padre Gregório, né? Alguns lugares da Europa, eles usam o calendário juliano. Em Israel existem dois calendários, existe o calendário hebraico e o judaico, existe o calendário chinês, existe o calendário maia, né? Existe vários calendários aí espalhados no mundo, se eu não estiver enganado. Na última contagem que eu fiz tinha 7, mas é bem capaz que existam mais, né? Então, dentro da era comum, né? Existe o AC, que é antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, e no estudo mais profundo sobre o tempo da Terra, o tempo dos seres humanos, existe antes da Era Comum e depois da Era Comum, que é a era que nós estamos agora, tá? E o que que acontece? Para nós, um dia começa a partir da 0 hora, a partir da meia-noite. Para o nosso Pai, para o nosso Criador, um dia começa a partir das 18 horas e vai terminar às 17h59 do dia seguinte, lógico, né? E para nós começa a partir das 0 horas e termina às 23h59. Por isso que o anjo aqui, ele fala assim: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. O anjo diz que são 2.300 tardes e manhãs, né? Então, está ligado à tarde e à manhã, né? Nossa, mas, irmão Samuel, parece muito confuso. Eu vou mostrar para vocês aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1º, né? Um dia, quando for falar sobre o estudo da criação, que nós vamos entrar no universo, no multiverso, o que que a ciência entende sobre a criação, o que que a palavra do nosso Pai diz sobre a criação, que as duas andam juntos, né? Fica mais para frente. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Em Gênesis capítulo 1, tá? A partir do verso de número 4. E Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Depois é um outro estudo, como é que separa a luz das trevas, né? Porque a versão Almeida diz que Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, né? E isso aqui é numa dimensão espiritual, tá? Verso 5. Deus pôs na luz o nome dia e na escuridão pôs o nome noite. Aqui vem o ponto-chave. E a noite passou e veio a manhã, e este foi o primeiro dia. E isso é a nova tradução na linguagem de hoje. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Mas se nós usarmos a Almeida, diz aqui assim, ó.
E chamou Deus a luz dias e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, a junção da tarde com a manhã deu um dia, tá? Então, para o pai, um dia começa a partir das 18 horas e termina às 17h59, tá? Do dia seguinte. Tanto é assim que os judeus, eles seguem isso à risca. Um dia para eles começa a partir das 18 horas, tá? Então, a junção de um dia é a tarde e a manhã. Quando nós estamos aqui em Gênesis, no capítulo 3, né, que fala sobre a queda de Adão, sobre a queda de Ada, tá? Você vê que quando o pai ele vai conversar com Adão, todos os dias, ele vai sempre na viração do dia, ou seja, na hora do pôr do sol, ali próximo às 18 horas, quando o sol está se pondo, né? E o pai aparece ali. Lógico que hoje, dependendo do lugar onde você está, o sol vai se pôr às 19 horas, né? Tem um fuso horário e vai mudando, tá? Mas aqui era sempre na hora da viração do dia. Era próximo do pôr do sol, quando ia se começar um novo dia, tá? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, verso 8 aqui, ó. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, eu estou em Gênesis 3, 8. Quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, tá? É na hora da troca, tá? Às 18 horas. Então, voltando aqui para o livro de Daniel, no capítulo 8 e no verso de número 3, você vê que o anjo, aliás, no verso 14, o anjo ele fala que durará 2.300 tardes e manhãs, né? Aqui, ó. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Tá? Então, vamos entrar agora na dimensão de espaço-tempo. 2.300 tardes e manhãs, então são equivalente a 2.300 dias. Você vai unir a tarde e a manhã é um dia, conforme nós lemos ali, tá? E passou a tarde e a manhã e foi o primeiro dia, né? Gênesis 1, verso 5, tá? Então, ó, tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. Tudo isso que? Toda a visão de Daniel 8, tá? Todo esse processo, né, de vir o império dos Medo-Persa, de vir a Grécia, Alexandre o Grande, citado em Daniel 8, os 4 generais de Alexandre o Grande. Depois se levanta o Império Romano, aí o Império Romano vem, se levanta contra o Exército do Céu, que eu já expliquei quem são, se levanta contra o príncipe do exército, que eu expliquei também quem era o príncipe do exército, né? E ele se levantou contra o príncipe do exército, né? Condenou ele à morte, mudou a verdade em mentira, aí mostrei algumas coisas, não fui ao profundo, que tem mais coisas aí que foi modificado com o tempo, não só o nome do nosso Pai e também no nosso Salvador, o nosso irmão, Yeshua foi mudado, mas também muitas outras coisas foram mudadas, né? E, então, todo esse processo, e até quando ficará derrotado o exército do céu, ou seja, porque não tem força para lutar, tá? Eu quero definir aqui o seguinte, tá? A força é lutar pela verdade. Nós não conhecemos a verdade toda, conhecemos somente uma fração, uma partícula, tá? Porque houve adulterações e há adulterações, né? Nós não temos realmente o que é a verdade, tá? Nós só temos uma parte, né? E dentro dessa pequena parte, o nosso pai, sabendo que tudo isso ia acontecer,
né? Pela sua infinita misericórdia, ainda nos concede o seu Espírito da verdade, né? Por isso que Yeshua diz lá em João 14, 15, 16 e 17, ele fala muito sobre o Espírito da verdade que habita em nós, que o mundo não pode receber porque não conhece, não aceita, não crê, mas nós cremos e recebemos o Espírito da verdade, tá? Então, todo esse processo aí vai durar 2.300 tardes e manhã, ou seja, 2.300 dias. Une-se a tarde e a manhã equivale a um dia, tá? A junção da tarde e manhã equivale a um dia, né? Agora vamos entrar na definição de espaço-tempo. Irmão, tá, 2.300 tardes e manhãs, né? Por que você fala que isso vai acontecer, né? Agora, no ano de 2020, começa a se cumprir essa profecia. No ano de 2020 se cumpre, né? Então, 2021 já começa um outro processo. Por que que você diz isso? Vamos aqui, ó. Né? Dimensão de espaço e tempo, né? Um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. É um verso bem conhecido, né, da palavra, sobre aqueles que estudam e frequentam igreja e ouvem pregações. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos, né? Aonde está escrito isso, irmão? 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Tá? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Lembra que eu comecei no vídeo falando que tudo ocorre no nosso Pai? Que um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Eu não citei o verso, mas eu disse que tudo acontece nele. O passado, o presente, o futuro acontece no mesmo momento para o nosso Pai, tá? Por quê? Um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Na dimensão onde o nosso Pai está, não existe o fator tempo. Ele é o tempo. Tudo ocorre nele. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, e você que vai estar assistindo o vídeo, né? Nesse tempo que você está assistindo e eu estou gravando, para o nosso Pai, é como se ele estivesse dizendo, haja luz. Nesse tempo que eu estou fazendo o vídeo aqui, para o nosso Pai, está acontecendo agora, nesse exato momento, né? A morte do filho dele. Tá? Nesse momento que eu estou aqui anunciando o estudo, mostrando isso para vocês, para o nosso Pai está acontecendo o advento, está acontecendo o arrebatamento. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, para o nosso Pai está acontecendo o juízo final. Tudo ocorre nele, passado, presente, futuro, tudo. Tudo. Na dimensão onde o nosso Pai está, é muito diferente da nossa dimensão. Nós estamos presos, tá? Nós estamos presos debaixo da lei terrena. Tá? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Olha para o nosso sistema solar. Tem o Sol. Aí tem o primeiro planeta, Mercúrio, depois Vênus, né? Depois vem a Terra, Marte. Não sei se essa, não vou lembrar a sequência, tá? Por favor, se eu errar aqui, vocês me perdoem, mas para vocês vão entender isso fácil, né? Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, aí vem Júpiter, Saturno, depois vem, se eu não estiver enganado, Urano, Netuno, Urano e Plutão, né? Plutão já foi definido como um planeta anão e em algumas linhas aí da astrofísica ele nem conta como fazendo parte de um dos planetas do sistema solar, mas voltando aqui. Netuno, que é o planeta azul, né? O oitavo planeta do nosso sistema solar, você vê, nós estamos no planeta Terra, tá? Nosso endereço cósmico, né? Terra, e a Terra está dentro do sistema solar, tá? O sistema solar está
galáxia Via Láctea, né? E a galáxia Via Láctea está dentro do grupo local. O grupo local está dentro do aglomerado de Virgem, que é uma parte minúscula do multiverso. Netuno, o oitavo planeta do sistema solar. Para vocês entenderem a definição de espaço-tempo, 8 anos em Netuno equivale a um ano terreno. 8 anos em Netuno equivale a um ano terreno, tá? A Terra tem que dar 8 giros em volta do Sol para se completar um ano em Netuno. Então, uma pessoa que está aqui na Terra com 80 anos, se tivesse em Netuno, estaria com 10 anos, né? Uma criança de 8 anos aqui, se estivesse em Netuno, teria 1 ano de idade, tá? É a dimensão de espaço-tempo dentro do nosso sistema solar, na onde nós vivemos no nosso endereço cósmico. Então, na dimensão onde o nosso Pai está, que é no sétimo céu, né, a dimensão de tempo e espaço é totalmente diferente. Um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Aí você vai falar assim, irmão, mas lá em Daniel 8, onde você estava lendo, tá, 2.300 tardes e manhãs, eu entendo que são 2.300 dias. Mas se a Bíblia está dizendo que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então são 2.300 anos, porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Não. Vou te explicar. Definição de espaço-tempo, e dentro das leis terrenas, a dimensão de espaço e tempo para Deus é uma situação, para o nosso Pai é uma situação, e em profecia bíblica muda-se os valores, tá? Salmos 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, né? E como a vigília da noite. Confirmando aqui o verso que está lá em Pedro, né? 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. Então, passou 1000 anos, é como se ele estivesse olhando o dia de ontem, lá atrás, na dimensão onde o nosso Pai está, né? É bem diferente da dimensão terrena, tá? Mas em profecia bíblica, muda-se os valores. Tanto é que na maioria das pessoas, elas imaginam o seguinte: quando nós começamos a ler o texto ali de Gênesis, né? E disse Deus, haja luz e houve luz, né? Verso 4 de Gênesis 1. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, e passou a tarde e a manhã, e foi o primeiro dia. E aí as pessoas entendem que isso demorou um dia. Pode sim, na visão do nosso Pai, demorou um dia, né? Como pode ter sido o fator de 1000 anos. Porque quando diz assim, que a terra produza erva verde, as pessoas entendem que foi assim, ó. E aí apareceu. Não, lei terrena. O nosso Pai é justo, ele respeita as leis, porque ele criou, tá? Ele anda em retidão com a sua palavra. Então, existe o processo da semente, o orvalho vir, descer, regar a terra, a semente brotar e o processo dela começar a crescer. Não foi assim. Demorou-se um tempo. Foi o processo de crescimento natural. Tanto é que quando Yeshua veio, ele não já nasceu adulto, né? Maria passou o tempo de gestação dela ali, né? Ele nasceu como uma criança, como um ser humano normal, respeitando todas as leis. Quando ele foi para a estaca de execução, e ali sim, quando ele deu o último brado, aí ele se libertou das leis terrenas. Mas fora isso, ele respeitou. Tá? Então, quando o pai diz lá em Gênesis 1 que a terra produz a erva verde e produz animais, cada um segundo a sua espécie, então tudo levou-se o processo natural. Tá? Não foi assim num abrir e fechar de olhos, tá? Que muitas pessoas entendem que na hora do arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos, mas o texto diz que a transformação do corpo será no abrir e fechar de olhos, mas a hora do arrebatamento não. O processo do arrebatamento não vai ser no abrir e fechar de olhos.
Ah, irmão, mas o texto lá em Mateus ou em Lucas diz que vai ser como um relâmpago. Não, quando lermos o texto pausadamente, como um relâmpago que cruza o ocidente ao oriente, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando ele fala do relâmpago que cruza o céu de uma ponta a outra e todo olho vê, ele está querendo dizer isso, né? Como o relâmpago cruza o céu e a pessoa consegue ver, assim vai ser no dia do Filho do Homem, né? Que nós vamos ver, tá? Mas o processo sim vai demorar e quando eu for falar sobre o arrebatamento, né? E todo o processo vai ser semelhante ao dia que ele ressurgiu, tá? Vai ser um processo bem demorado, né? Louvado ao nome do nosso Pai. Então, voltando para cá. Um dia para o nosso Pai é como 1000 anos é como um dia na dimensão aonde o nosso Pai está, mas nós estamos na Terra. Tá? E em profecia bíblica muda os valores, tá? Em profecia bíblica, olha aqui, ó, muda a dimensão de tempo, tá? Muda-se os valores. Um dia em profecia bíblica é igual a um ano. Um dia em profecia bíblica equivale a um ano, tá? Ah, irmão, onde está escrito isso? Ezequiel 4:6. Tá? Aqui é o nosso Pai falando para Ezequiel: e quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar-te sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. 40 dias, né? Ezequiel teria que levar a iniquidade de Judá. Um dia te dei para cada ano, tá? Então, em profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Lei de espaço-tempo, estamos na Terra, preso às leis terrenas de tempo, tá? Números 14:34 também diz o mesmo. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias. Cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento, tá? O povo judeu ali, ele espiou a terra durante 40 dias, né? E por causa da, não vou dizer a rebelião, mas por causa da maldade, aí o pai deu um dia a cada ano, né? Então, 40 dias se tornou 400 anos, eles rodeando a terra, tá? Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, né? Então, em profecia bíblica, um dia representa um ano, tá? Então, aqui em Daniel, tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias. Ou seja, 2.300 dias equivalem a 2.300 anos. É isso mesmo. 2.300 dias é igual a 2.300 anos em profecia bíblica. Bem simples. Aí você está se perguntando, mas irmão, por que você fala que é agora em 2020? Por causa disso aqui, ó. Lembra da Guerra de Pirro? Que nós estudamos, se eu não estiver enganado, no primeiro ou no segundo vídeo. O período da guerra começou em 280 e terminou em 275 antes de Cristo. A Guerra de Pirro é aonde levanta o pequeno chifre, né? Aqui, ó. Aqui está falando de Alexandre o Grande.
E ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, seu chifre foi quebrado, a Grécia, Alexandre o Grande, e em lugar dele nasceram 4 chifres compridos. Quem viu o vídeo vai lembrar disso. Que cresciam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Esse pequeno chifre, quem é? Roma, né? Aqui, ó. Epirro, 280. Aí aqui mostra a trajetória dele. Aí o Império Romano começou a crescer em 280. Então, amados, voltando aqui, uma conta bem simples. Guerra de Epirro, 280 AC. Nós estamos em que ano? Nós estamos no ano de 2020. Então vamos fazer uma conta. Antigamente, né, antes de Cristo, o calendário ia descer nos anos, né? 280, 279, 278, 277, 276, 275. E aí vem descendo, descendo até zero, né? Ali, Gregório, né, o padre gregoriano, ele definiu assim, e do zero, que ele entende como marco, Cristo é o marco, é a divisa, começou o ano 1, 2, 3, 4, 5 e vai subindo até onde nós estamos, tá? Não vou entrar sobre detalhes antes de Cristo, depois de Cristo, antes da Era Comum e depois da Era Comum. Vamos usar o que a história nos mostra, tá? Então, 280 antes de Cristo, tá? Guerra de Pirro, 280 antes de Cristo. Nós estamos em 2020, esse vídeo está sendo gravado agora, 2020, né? No dia 29 de 5 de 2020, tá? O que eu vou fazer? Vamos fazer uma conta bem simples, né? Nós vamos colocar o ano que nós estamos, 2020, né? Mais 280. Que aí, vocês já sabem, né? É igual 2.300 anos, tá? 2.300 anos. E agora, a gente volta aqui, ó. Tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. Tudo isso o quê? Um pequeno chifre crescendo, se levantando contra o exército do céu e vindo todo esse processo que nós estamos hoje. E durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Depois disso, o tempo será purificado. Ou seja, o que acontece? Esse ano agora de 2020, se cumpre a profecia de Daniel 8, tá? Se cumpre a profecia. Por isso que é um ano tão emblemático, tão marcante. Olha o que está acontecendo no mundo. A pandemia que assolou, tá? Não estou dizendo que isso tem alguma coisa a ver com a palavra, mas é um ano que marcou, está marcado. Nós estamos vivendo isso, fazendo parte dessa história que uma pandemia assolou o mundo moderno. E estamos todos passando por isso, tá? Para você ver como Daniel 8 é emblemático, é para marcar, tá? Para que vocês não tenham dúvidas sobre as leis terrenas e que o nosso irmão Yeshua veio e viveu tudo isso, tá? E respeitou as leis e ele só foi liberto disso quando ele morreu. Colossenses capítulo 2, verso 15. E foi na
cruz que Cristo se libertou do poder dos governos, ou seja, estava preso sobre o governo humano, né? E das autoridades espirituais, né? E ainda estava debaixo das autoridades espirituais que regem este mundo. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Tá? Foi na cruz que o nosso irmão se libertou dos governos deste mundo e das autoridades espirituais. Um outro dia, quando eu falar sobre o Tetelestai e explicar sobre isso, vai ficar mais fácil de entender a parte B desse verso, que diz assim, que ele humilhou esses poderes publicamente, tá? Foi na cruz que o nosso irmão se libertou. Entenda você, meu irmão, minha irmã, você que é cristão, tem a mesma fé que eu professo, né? Independente se você crê que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, né? O fato é ter a fé, né? Que esperamos um novo céu e uma nova terra. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos sujeitos a toda a lei humana, né? E debaixo das leis espirituais. Diferente o que é hoje é que o apóstolo Paulo, quando ele entendeu isso, ele também entendeu que nós somos representantes do reino do céu. Por isso que ele nos diz que nós somos embaixadores, tá? E fica um estudo para uma outra vez, para vocês entenderem o que é a função do embaixador, né, na terra, qual é a função, os direitos que ele tem, o domínio que ele tem, espiritualmente falando, isso também, né, está sobre nós, que foi que Paulo falou, tá? Mas nós estamos presos, né? E é o que eu sempre falo, não adianta você pensar assim, eu sirvo a Deus, então eu vou ter o melhor dessa terra, porque lá no texto do Antigo Testamento diz que se eu crer nele, eu vou ter o melhor dessa terra, né? Entenda, a profecia, tá, de ter o melhor da terra foi para o povo judeu. Não entre na teoria da teologia da prosperidade. Entre na verdade que é Cristo, que é Yeshua. Entenda a verdade, tá? Aonde ele diz bem claro que você tem que amar o próximo. Você tem que levar a cruz diária, tá? Tem alguns pregadores que diz que ele já levou a cruz e que nós não precisamos levar, tá? Só que a cruz que ele está dizendo ali que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele está dizendo o quê? Quem quiser vir até mim, né? Quem quiser chegar até o reino do céu, tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, quando você achar que você está na razão, que você tem que passar por cima das pessoas, que você não pode levar desaforo para casa, que você não tem que engolir, né, todas as atrocidades e as coisas que fazem contra você, é isso que ele está falando, que nós temos que negar a nós mesmos, tá? Renunciar, pegar a cruz, o problema diário, o problema do dia a dia e seguir ele com uma nova consciência. Ou seja, sabendo que todo dia, vai ter pessoas que vão estar mal-humoradas, vão ter pessoas más que vão cruzar o seu caminho, vão ter pessoas que vão te fechar no trânsito, vão ter pessoas que vão passar por cima de você na empresa onde você trabalha, na área profissional, tá? Vão ter pessoas que vão te humilhar, vão ter pessoas que vão te julgar, né? Vão ter pessoas que você vai estar passivo de assalto, tá? De doença. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E debaixo de tudo isso, temos que seguir a Cristo, a Yeshua, com uma nova consciência, ou seja, entendendo que o mundo é isso, tá? E que nós temos que passar por isso, porque estamos presos aqui, nesse corpo carnal. Enquanto não adquirirmos, né, o corpo não é espiritual, o indestrutível, o corpo que é a junção do material e espiritual, tá? Enquanto não tivermos o corpo glorioso, querido, vamos passar por tudo isso, tá? E não é porque você está passando um momento ruim na sua vida que Deus esqueceu de você, que o Pai não está contigo, que Jesus te abandonou. Não, querido, né? Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos profetas.
tá? Se realmente você quer seguir a Cristo como deve ser, se prepare, tá? Psicologicamente, porque você vai sofrer revés, e não é nem Deus e nem o diabo, é o mundo. O mundo é isso, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Capítulo de Daniel 8, verso 14 diz isso, né? É o ano de 2020, tá? Tá se cumprindo a profecia de Daniel 8 agora, nesse ano, né? A data correta, o mês, o dia, eu não sei, mas se fala de ano, tá? Então, provavelmente o ano inteiro de 2020 vai se cumprir a profecia. E se você continuar o texto, né? Aí vem o anjo Gabriel e vai explicar a visão e vai se falar tudo que eu te falei aqui, né? Não de uma forma tão detalhada, mas fala bem isso, né? Veja bem, ó. Eu vou ler aqui rapidinho só para ter uma melhor compreensão do texto, tá? Eu, Daniel, né? Eu estava procurando entender o que tinha visto na visão quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E uma voz humana que vinha do rio Lai e gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim, e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei, encostei o rosto no chão, e ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do fim. Ele ainda falava quando eu desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele me pegou e me pôs em pé e disse: Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois esta visão é a respeito do tempo marcado para o fim, tá? Vou deixar bem claro aqui para vocês entenderem o seguinte, tá? Quando aqui nesse texto, tá? Texto por texto, tá? Esse Gabriel aqui é o próprio Yeshua. Vou te explicar o porquê, que é o nosso irmão. Quando Daniel estava procurando entender o que ele tinha visto, quando apareceu na frente dele um ser que parecia um homem, eu ouvi uma voz que vinha do rio lá e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. A voz que vinha do rio, tá? Era do nosso pai. E aí o próprio Yeshua vai explicar, o próprio Jesus, o próprio Yeshua vai explicar para Daniel. Aí Gabriel, tá? Você troca o Gabriel por Yeshua e eu vou te explicar o porquê. Chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. E eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão, tá? Quando Daniel ele se ajoelha e encosta o rosto no chão, o anjo não diz para ele levantar. Ele fica prostrado. Tá? Em outras passagens, quando Daniel ele vai se prostrar, não só Daniel, mas aí você vê Abraão, né? Você vê perdão, né? Outros personagens na história bíblica, quando eles se ajoelham diante de anjos, os anjos falam assim: não se ajoelhe perante mim, que eu não sou digno de tal adoração, eu sou seu conservo, né? Você vê que eles vêm e alerta para que os homens não façam isso. No caso, até Maria, ela foi se ajoelhar e o anjo falou para ela que ele não era digno de tal adoração. Porque quando é anjo, quando o ser humano vai se ajoelhar, naquele tempo lá no Antigo Testamento, o anjo já falava que não era. Mas quando era o próprio Cristo, ele não falava isso, tá? Que foi o que aconteceu com Gabriel aqui, tá? E Daniel. Aí você troca o Gabriel por Yeshua, né? Aí Yeshua chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. No caso, Gabriel, entendeu? Daniel ainda não tinha o conhecimento que nós temos, né? Aí mais para frente, outro dia eu entro que lá na frente ele chegou a conhecer e fica um estudo para outro dia. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão e ele me disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do fim, né? Foi aí que Daniel desmaiou. Ele ainda falava comigo quando eu desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele pegou e me pôs em pé, né? Aí você vê que o próprio Yeshua vem e coloca ele de pé, tá? Revista Almeida atualizada. Vamos lá, para o verso 18.
E ele falava comigo quando caí sem sentidos com o rosto em terra. Ele, porém, me pôs em pé no lugar onde eu me achava, né? Você vê que vem aí Yeshua e coloca ele de novo em pé, tá? Que é o que o nosso Senhor e o nosso irmão nos faz, é nos colocar em pé, tá? Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois esta visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia, ou seja, os Medo-Persa. O bode é o rei da Grécia, Alexandre o Grande, tá? E o seu chifre grande é o primeiro rei desse país, Alexandre o Grande. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que esse país será dividido, ou seja, os 4 generais de Alexandre o Grande. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro, tá? Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades estiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador, né? E aí vem o Império Romano. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força, tá? Porque Apocalipse 13 diz isso, tá? E lógico, fica mais para frente. Causará destruições terríveis, né? E acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus, tá? Não existe um massacre pior do que a época da Inquisição Papal. Até hoje, na história humana, não se conhece uma história mais terrível de morte e assolação do que a época da Inquisição Papal, e não se tem um reino mais terrível do que foi o Império Romano, tá? Diz a história que reinava como um de ferro o Império Romano. Por isso, na visão de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, as pernas da estátua eram de ferro, que representava o Império Romano, tá? A parte mais comprida do nosso corpo, que são as pernas, a parte mais longa, né, representa o império que durou mais tempo sobre a terra, e de ferro porque foi um império duro. Fará o que quiser e prosperará sempre, tá? Com sua presença enganará todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição, né? Só estudar um pouco de história sobre o Império Romano e depois quando ficou, né, a Igreja Romana no lugar do Império Romano, vai entender tudo isso. Finalmente ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana, tá? Ele vai desafiar a Deus. Ele desafiou o comandante do exército do céu, mas depois ele vai desafiar a Deus, que já é no tempo do fim, na hora do arrebatamento, tá? Ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem uso de força humana. E Gabriel terminou assim, ou seja, Yeshua. Olha que magnífico isso. Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Ou seja, Daniel ainda estava no império de Nabucodonosor. Não era nem Nabucodonosor, já era no império do filho dele, Belsazar, né? Já estava no reinado do império do filho, mas ia demorar muitos anos para isso acontecer, né? Mas não diga a ninguém o que você, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. E eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Foi muito difícil para Daniel ver tudo aquilo, ver que iam mudar o nome do pai, que iam destruir a cidade, ia jogar tudo por terra, que o povo realmente que crê no Altíssimo, né, iria ficar realmente
humilhado. E que parte que eu digo humilhado? Por não conhecer a verdade, por tanta enganação, tanto sofrimento que ia passar, né? Daniel, ele ficou abatido, doente. E Daniel, ele foi um homem tão, como é que eu vou dizer assim? Um homem que realmente se entregou de uma forma debaixo daquele cativo que ele estava passando, né? Que no final ele recebe uma promessa, né? Lá em Daniel 12, verso 9. E ele respondeu: Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os mal continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Um dia, quando eu for falar acerca dos arrebatamentos que já teve, né? Quando o nosso irmão Yeshua bradou Tetelestai no Monte Calvário, no Monte Calveira, no Monte da Caveira, houve ressurreição ali e houve também um arrebatamento, que pessoas entraram na Cidade Santa pelas portas, né? E muitos homens de Deus ali antes de Yeshua dar o brado, eles ressuscitaram ali. Outros não. Outros ainda estão aguardando o tempo da ressurreição. E Daniel é um deles, que vai ressuscitar agora no advento, tá? No arrebatamento do Messias, para herdar as posições mais altas, preparada para todo aquele que nele crê. Tá? E aí, quando se falar acerca dos tronos dos céus, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo céu, os tronos, as coroas, os lugares reservados, né? Vocês vão entender melhor isso, tá bom? Que o nosso Pai continue abençoando vocês, que o Espírito da Verdade continue trabalhando dentro da nossa mente e do nosso coração para que possamos entender cada vez mais a palavra, tá? Me ajudem em oração, eu quero postar mais vídeos, né? Como eu expliquei, o canal é novo, eu não tenho tanto conhecimento nessa área, estou trabalhando com o que eu tenho, né? E então vocês deixando o like e se inscrevendo no canal é uma ajuda muito preciosa, tá? E principalmente as orações de vocês. Que o nosso Pai continue abençoando vocês, né? E que a paz do nosso irmão Yeshua esteja com todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.